Falei isso não. A terra de Israel tem sido a pátria do povo judeu. Sempre foi o nosso lar. Sempre será o nosso lar. Antes e depois de Cristo. Manifestantes universitários que estão errados são também as pessoas que dirigem essas universidades. 80 anos após o Holocausto, os presidentes de Harvard, Penn, e tenho vergonha de dizer, minha alma mater, o MIT, não conseguiram condenar a causa do genocídio dos judeus. Vocês se lembram do que eles disseram? Eles disseram que dependia do contexto. Bem, deixe-me dar a esses acadêmicos confusos um pouco de contexto. Lá vem a história. O antissemitismo é o ódio mais antigo do mundo. Durante séculos, o massacre de judeus sempre foi precedido por acusações absurdas. Fomos acusados de tudo, desde envenenar poços, espalhar pragas, até usar o sangue de crianças assassinadas para assar matzás da Páscoa. Essas mentiras antissemitas absurdas levaram à perseguição, assassinato em massa e, por fim, ao pior genocídio da história, o Holocausto. Assim como mentiras maldosas foram lançadas por séculos contra o povo judeu, agora estão sendo direcionadas ao Estado judeu. Não aplaudam. As calúnias absurdas que retratam Israel como racista e genocida têm o objetivo de deslegitimar Israel, demonizar o Estado judeu e demonizar os judeus em todo lugar. E não é de se admirar que tenhamos testemunhado um aumento alarmante do antissemitismo nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Meus amigos, sempre que e onde quer que vejamos o flagelo do antissemitismo, devemos condená-lo inequivocamente e combatê-lo com determinação, sem exceção. Quando as calúnias contra o Estado judeu vierem de pessoas que usam roupas elegantes e falam em tons pomposos sobre lei e justiça. Aqui está um exemplo disso. O promotor do Tribunal Penal Internacional acusou vergonhosamente Israel de deliberadamente matar de fome o povo de Gaza. Isso é um completo absurdo. É uma fabricação total. Entrassem em Gaza. Isso representa 500 mil de toneladas de alimentos. E isso equivale a mais de 3.000 calorias para cada homem, mulher e criança em Gaza. Se há palestinos em Gaza que não estão recebendo comida suficiente, não é porque Israel está bloqueando, é porque o Hamas está roubando. O que dizer sobre essa mentira, mas aqui está outra. O promotor do TPI acusa Israel de atacar deliberadamente civis. Do que diabos ele está falando? As forças de defesa de Israel lançaram milhões de panfletos, enviaram milhões de mensagens de texto, fizeram centenas de milhares de ligações para tirar civis palestinos do perigo. Mas ao mesmo tempo, o Hamas faz de tudo para colocar civis palestinos em perigo. Eles disparam foguetes de escolas, de hospitais, de mesquitas. Eles até atiram no seu próprio povo quando tentam deixar a zona de guerra. Um alto funcionário do Hamas, Fatri Hamad, se gabou, ouça só isso. Ele se vangloriou de que mulheres e crianças palestinas se destacam em ser escudos humanos. Suas palavras se destacam em ser escudos humanos. Que maldade monstruosa. Para Israel, cada morte de civil é uma tragédia. Para o Hamas, é uma estratégia. Eles realmente querem que civis palestinos morram, para que Israel seja difamado na mídia internacional e pressionado a encerrar a guerra antes que seja vencida. Isso permitiria que o Hamas sobrevivesse mais um dia e, como juraram, realizasse o 7 de outubro repetidamente. Bem, quero garantir a vocês que não importa a pressão que seja exercida, jamais permitirei que isso aconteça. Não caiu nessa propaganda do Hamas. Eles continuam apoiando Israel. E quero dizer obrigado, América, e obrigado, senadores e membros da Câmara, que continuam nos apoiando, continuam apoiando Israel,
continuam apoiando a verdade e enxergando através das mentiras. Mas quanto à minoria que pode ter caído no golpe do Hamas, sugiro que ouçam o coronel John Spencer. John Spencer é chefe de estudos de guerra urbana em West Point. Ele estudou todos os grandes conflitos urbanos. Eu ia dizer na história moderna. Ele me corrigiu, não, na história. Israel, disse ele, implementou mais precauções para evitar danos aos civis do que qualquer exército na história e além do que o direito internacional exige. Mentiras que você ouviu? A guerra em Gaza tem uma das menores proporções de baixas entre combatentes e não combatentes na história da guerra urbana. E você quer saber onde é mais baixa em Gaza? É mais baixa em Rafa. Rafa, a tradução não ficou boa. Em Rafa. Lembra do que tanta gente dizia? Se Israel entrar em Rafa, haverá milhares, talvez até dezenas de milhares de civis mortos. Bem, na semana passada, eu fui a Rafa. Visitei nossas tropas quando elas terminaram de combater os batalhões terroristas remanescentes do Hamas. Perguntei ao comandante lá: quantos terroristas vocês eliminaram em Rafa? Ele me deu um número exato, 1.203. Perguntei a ele: quantos civis foram mortos? Ele disse: primeiro-ministro, praticamente nenhum. Com exceção de um único incidente em que estilhaços de uma bomba atingiram um depósito de armas do Hamas e mataram involuntariamente cerca de 2 dúzias de pessoas. A resposta é: praticamente nenhum. Quer saber por quê? Porque Israel tirou os civis do caminho do perigo, algo que as pessoas diziam que nunca poderíamos fazer. Esses heróis aqui hoje, os soldados valentes de Israel, não devem ser condenados pela forma como estão conduzindo a guerra em Gaza. Eles merecem ser elogiados por isso. Todos vocês aqui presentes que se opuseram com firmeza às falsas acusações do TPI e defenderam a verdade. Essas mentiras não são apenas difamatórias, são extremamente perigosas. O TPI está tentando amarrar as mãos de Israel e nos impedir de nos defender. E se as mãos de Israel estiverem atadas, os Estados Unidos serão os próximos. E vou dizer mais uma coisa que vem a seguir. A capacidade de todas as democracias de combater o terrorismo estará em risco. É isso que está em jogo. Então, deixem-me garantir. As mãos do Estado judeu nunca serão amarradas. Israel sempre se defenderá. Em nome de Jesus. Meus amigos, no Oriente Médio, o Irã está praticamente por trás de todo o terrorismo, toda a agitação, todo o caos, toda a matança. E isso não deveria ser surpresa. Quando fundou a República Islâmica, o Ayatollah Khomeini prometeu: vamos exportar nossa revolução para o mundo inteiro. Vamos exportar a Revolução Islâmica para o mundo inteiro. Agora, perguntem a si mesmos: que país, em última análise, está no caminho dos planos maníacos do Irã de impor o Islã radical ao mundo? E a resposta é clara: são os Estados Unidos. Os guardiões da civilização ocidental e a maior potência do mundo. O Irã vê os Estados Unidos como seu maior inimigo. No mês passado, ouvimos um comentário revelador, aparentemente sobre a guerra em Gaza, mas na verdade sobre algo mais. Veio do ministro das Relações Exteriores do Hezbollah, representante do Irã, e ele disse o seguinte: isso não é uma guerra contra Israel. Israel, segundo ele, é apenas uma ferramenta. A guerra principal, a guerra de verdade, é contra os Estados Unidos. O regime do Irã tem lutado contra os Estados Unidos desde o momento em que chegou ao poder. Em 1979, invadiu a embaixada americana, manteve dezenas de americanos como reféns por 444 dias. Desde então, os grupos terroristas apoiados pelo Irã têm atacado os Estados Unidos no Oriente Médio e além. Em Beirute, mataram 241 militares americanos. Militares, na África, bombardearam embaixadas americanas. No Iraque, forneceram explosivos para mutilar e matar milhares de soldados americanos. Nos Estados Unidos mesmo, eles chegaram a enviar esquadrões da morte.
Enviaram esquadrões da morte aqui para assassinar um ex-secretário de Estado e um ex-conselheiro de Segurança Nacional. E como aprendemos recentemente, eles chegaram ao ponto de ameaçar descaradamente assassinar o presidente Trump. Mas o Irã sabe que para realmente desafiar os Estados Unidos, precisa primeiro dominar o Oriente Médio. E para isso, usa seus diversos representantes, incluindo os Houthis, o Hezbollah e o Hamas. No entanto, no coração do Oriente Médio, bloqueando o caminho do Irã, está uma orgulhosa democracia pró-americana. Meu país, o Estado de Israel. É por isso que as multidões em Teherã gritam morte a Israel antes de gritarem morte à América. Para o Irã, Israel é o primeiro alvo, os Estados Unidos são o próximo. Então, quando Israel luta contra o Hamas, estamos, na verdade, lutando contra o Irã. Quando combatemos o Hezbollah, estamos combatendo o Irã. Quando enfrentamos os Houthis, estamos enfrentando o Irã. E quando lutamos contra o Irã, estamos lutando contra o inimigo mais radical e sanguinário dos Estados Unidos da América. E mais uma coisa, quando Israel age para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, armas que poderiam destruir Israel e ameaçar todas as cidades americanas, todas as cidades de onde vocês vêm, não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo vocês também. Uma coisa deste discurso, lembrem-se disto. Nossos inimigos são os seus inimigos. Nossa luta é a sua luta. E nossa vitória será a sua vitória. A derrota do Hamas por Israel será um golpe poderoso contra o eixo do terror do Irã. Outra parte desse eixo, o Hezbollah, atacou Israel em 8 de outubro, um dia após o ataque do Hamas. Eles lançaram milhares de mísseis e drones contra nós. 80 mil dos nossos cidadãos no norte de Israel evacuaram suas casas, tornando-se efetivamente refugiados em sua própria terra. Estamos comprometidos em trazê-los de volta para casa. Preferimos alcançar isso diplomaticamente. Mas deixem-me ser claro. Israel fará o que for necessário para restaurar a segurança em nossa fronteira norte e trazer nosso povo de volta para casa em segurança. Que Netanyahu tá falando, o Hezbollah atacou ele de novo. Atacou um campo de futebol e etc. Os Houthis atacou Tel Aviv com um drone letal. Ele explodiu a algumas centenas de metros do consulado americano, matando uma pessoa e ferindo 9. No sábado, autorizei uma resposta rápida a esse ataque. Todos os nossos inimigos devem saber disso. Aqueles que atacam Israel pagarão um preço muito alto, e enquanto nos defendemos. E agradeço por isso. All sides of the aisle. Thank you. Amigos, durante décadas, os Estados Unidos têm fornecido a Israel uma generosa assistência militar. E um Israel grato tem fornecido aos Estados Unidos informações cruciais que salvaram muitas vidas. Desenvolvemos juntos algumas das armas mais sofisticadas do mundo. Escolho minhas palavras cuidadosamente. Desenvolvemos juntos algumas das armas mais sofisticadas do mundo que ajudam a proteger ambos os nossos países. E também ajudamos a manter as tropas americanas fora do terreno, enquanto protegemos nossos interesses compartilhados no Oriente Médio.